temos a presença de todos os partidos políticos assinando e compondo as frentes. E por isso, deputado Baleia Rossi, essa questão da educação, que neste momento da história do Brasil nos preocupa de forma muito forte. A gente viu o resultado do Enem ontem à noite, a gente viu que 55,5% dos estudantes inscritos faltaram entre a primeira e a segunda semana, final de semana aí de prova. Nós, enquanto parlamentares, enquanto entidades aqui presentes, fizemos um trabalho muito forte para que o Ministério da Educação recuasse desta data, pudesse passar para 2, 3 meses à frente, depois que a vacina tivesse chegado para mais pessoas e as condições sanitárias permitissem com que os nossos estudantes não fossem tão prejudicados. Então, depois das mortes da pandemia, nós sabemos que a educação é a política pública que terá maior prejuízo. Não sei se o deputado Baleia caiu da reunião. Está na sala, professora. Está na sala. Então, continuando, a gente sabe do prejuízo que a juventude brasileira especialmente vai ter. Nós temos os estudos mostrando que nós vamos ter uma década de atraso, principalmente para aqueles e aquelas que não tiveram acesso, que não têm acesso à tecnologia, que não estão conectados. Nós estamos vendo o esforço dos estados, dos municípios agora, na educação básica e no ensino superior, tentando matricular estudantes e não conseguindo nem localizá-los. Nós temos um grupo aí já próximo de 20% sem ser localizados. Então, sabemos que o Brasil vai sofrer as consequências desta pandemia. E nós temos o Ministério da Educação calado, né? Sem se pronunciar, sem tomar a direção daquilo que é necessário no país. Por isso, essa carta, que aqui nós temos a presença das entidades que trabalham com a educação pública brasileira, para falar ao senhor, numa carta que eu vou passar imediatamente à professora Maria Luísa, que é a nossa secretária-geral do Fórum Popular de Educação. O Fórum Popular, o Fórum Nacional Popular de Educação, ele foi criado exatamente porque o Ministério deixou de trabalhar nos aspectos que existia um fórum, enfim, um fórum que o Ministério da Educação era o principal apoiador e depois, como o Ministério não assimilou mais uma política pública de fazer a escuta das representações, o Fórum Popular se reuniu com mais de 40 entidades e trabalha diuturnamente para que a educação brasileira tenha voz, tenha diálogo com a sociedade, esteja sempre representada. Então, a professora Maria Luísa, que representa a ANPED, que é a secretária nacional do Fórum, vai fazer a exposição inicial falando da carta, que eu creio que já está nas mãos do senhor aí, que foi solicitada que fosse entregue ao senhor a carta, e a professora Maria Luísa, nesse momento, fará a discussão da carta. Muito obrigada e passo à professora Maria Luísa. Bom dia, professora, deputada Rosa Neide, muito obrigada por suas palavras que abrem esse encontro. Caro deputado Baleia, eu estou muito honrada de estar nesse momento aqui representando as 40 entidades do Fórum Nacional Popular de Educação, representando a ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e é desse lugar que, mais do que 40 entidades, eu represento aqui hoje a maioridade das entidades progressistas do campo da educação, fóruns, e nossa carta representa, inclusive, as frentes parlamentares. Por isso que eu quero começar dizendo que a educação é para todos, para todas e para todos. Não há quem possa ser contrário à pauta da educação. A defesa e o compromisso e os investimentos em educação pública são a construção da própria democracia e da soberania nacional. E quando convocada, a comunidade escolar universitária, numericamente maior do que uma Espanha no Brasil, ela se mobiliza e ela está aqui representada. Nós, professores, trabalhamos a pandemia inteira, abrimos nossas casas para realizar uma educação possível. E os resultados são desastrosos para nós,
para os estudantes e para a sociedade. É preciso enfrentar a situação da educação para além dos esforços individuais e a penalização e vulnerabilização da docência e dos territórios escolares. Nós estamos aqui hoje, então, mobilizados, representados, os fóruns estaduais, as 40 entidades dos fóruns e um apoio significativo de muitas outras entidades do campo da educação e do campo que pensa progressistamente a educação. Eu quero, então, ressaltar que a entrega dessa carta é virtual, por questões óbvias, mas que está feita, deputado. Agradeço a importância dessa interlocução, né? Essa carta que agora se torna pública, com seus 20 pontos pactuados por essas entidades e defendidos como mínimos para a gente iniciar essa importante interlocução. O que nós da educação queremos é ser ouvidas, ouvides e ouvidos, respeitados em nossos direitos constitucionais, com o apoio das entidades e das frentes parlamentares. Diante do que estamos vendo, diante do Enem, diante do relatório divulgado pela Unesco, deputado Baleia, é com muita felicidade que estamos aqui hoje sentados à mesa, nessa mesa, nos colocando à disposição, a partir dessa carta, para pensar e viabilizar o enfrentamento de fato à pandemia, entendendo o Sistema Nacional de Educação como um bem público nacional e, portanto, território de políticas intersetoriais de educação, assistência social, saúde, em diálogo com os direitos humanos e os movimentos sociais. Muito obrigada, uma boa manhã e boa eleição para todos nós. Obrigada, professora Maria Luísa. A carta com os 20 pontos já está passada às mãos do nosso candidato, Baleia Rossi, e são os pontos que agregam muitos PLs que já tramitam na casa, há alguns ainda que têm que tramitar, políticas públicas da educação brasileira, as políticas federativas que têm que ser articuladas, orientadas pelo Ministério da Educação e agregadas àquilo que a gente deseja como educação pública de qualidade para todos e todas no Brasil. Passo nesse momento a palavra ao professor Heleno, que é o presidente nacional da CNTE, para também fazer rapidamente a sua exposição. Obrigado, deputada Rosa Neide, e ao cumprimentá-la e ao cumprimentar o deputado Baleia Rossi, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes nesta reunião. Nós, da CNTE, nós, do Fórum Nacional Popular de Educação, estamos de luto, junto com todo o Brasil, por mais de 217 mil mortes pela Covid-19. Muitas delas poderiam ter sido evitadas se esse país tivesse um governo de fato. Quero cumprimentar minhas companheiras de direção, a companheira Fátima, a companheira Marta, que estão aqui, cumprimentá-las, cumprimentar todas as demais entidades que compõem o fórum, cumprimentar a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco, a companheira Ivete Caetano, que está aqui entre nós. Faço esse cumprimento lembrando que ela é de Pernambuco, terra que nasceu Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e estamos no ano do centenário de nascimento de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e por isso o deputado Reginaldo Lopes já chamou a atenção. Precisamos cuidar da educação brasileira e, para isso, temos que garantir o financiamento necessário nesse processo. Aqui conosco também estão o presidente do Sindicato dos Professores dos Profissionais da Educação do município de Jaboatão dos Guararapes. O companheiro Ronildo, que é o presidente, a companheira Cefra, que é a vice-presidente, estão conosco, o deputado Baleia Rossi. E se o senhor já passou lá no Jaboatão dos Guararapes, viu lá que tem uma placa. Aqui começa a pátria. No Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Pátria esta que está sendo assim totalmente desmontada. Por isso, essa nossa entrega do documento, por isso essa nossa conversa. E o Parlamento, a Câmara Federal, tem um papel fundamental em reconstruir a nossa pátria.
queremos chamar a atenção aqui da necessidade de aplicação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela Câmara Federal em 2014 por unanimidade e que não está sendo colocado em prática em nosso país. Queremos tratar das demais regulamentações do Fundeb, uma política de financiamento fundamental para a educação básica do nosso país, principalmente para os nossos municípios, que precisa manter o processo de regulamentação do custo aluno de qualidade, do piso salarial do magistério, avançar para o piso dos profissionais da educação, pontos que estão na carta entregue no dia de hoje. Precisamos dar fim à emenda constitucional 95. Ela impede, de fato, o Brasil cuidar da educação e das políticas públicas em nosso país. E na carta também chamamos a atenção para o papel do Ministério da Educação. É impossível qualquer processo pedagógico, aplicação de políticas educacionais, com essa instabilidade no Ministério da Educação. Foram 4 indicações, 3 tomaram posse, dinheiro do Ministério da Educação foi retirado por falta de aplicação do orçamento da educação. 1 bilhão e 400 milhões retirado da educação, que faz falta para toda a educação brasileira, principalmente a educação básica. Então, entendemos que é necessário, para dar rumo ao papel do Ministério da Educação, pautar o impeachment de Bolsonaro. É impossível continuar com uma pessoa que comete crime contra a Constituição Federal, contra o povo brasileiro. Por isso, também queremos pautar esse ponto, deputado Baleia Rossi, um compromisso forte e firme em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado, deputada Rosaneide. Muito obrigada, professor Heleno, que fala em nome de mais de 2 milhões de professores da Escola Básica Brasileira e que nos representa grandemente nessa luta por educação para todos e todas. Passo, nesse momento, a professora Fernanda Sobral, que é vice-presidente da SBPC. Bem, bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui. Cara Maria Luísa, que está coordenando a Frente Nacional Popular de Educação, cara deputada Rosaneide, que está coordenando essa sessão com as frentes parlamentares, e caros deputados e deputadas aqui presentes, e caro deputado Baleia Rossi, candidato à presidência da Câmara. Primeiro, eu gostaria de dizer que, como a maioria daqui todos sabem, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nos seus 72 anos de história, tem lutado muito pela ciência, pela educação, meio ambiente, saúde, direitos sociais, questões que, por sua vez, estão sempre inseridos na construção, consolidação e fortalecimento da democracia. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar que na Constituinte de 1988, nessa questão de educação e ensino, a SBPC endossou o Manifesto dos Educadores, aprovados na 4ª Conferência Brasileira de Educação, em 86, que consagrou o princípio do direito de todos os cidadãos brasileiros à educação em todos os graus de ensino e do dever do Estado em prover os meios para garantir tais princípios. Quer dizer, lá em 88, ela aprovou esse manifesto, e agora a SBPC está apoiando o manifesto do dia de hoje, que está sendo entregue ao candidato à presidência da Câmara. Eu gostaria de solicitar ao deputado Baleia Rossi que coloque a educação, que trate a educação como um bebê que você cuida com muito carinho. Por que um bebê? Porque o futuro do país está nas mãos desse bebê, que é a educação. Então, eu gostaria de solicitar essa atenção ao Plano Nacional da Educação, às questões da educação. Agradeço a todos e todas. É isso.
Muito obrigada, professora Fernanda. Precisamos realmente embalar o bebê, porque o bebê precisa de todo carinho, de todo conforto, de todo cuidado, né? Por isso a gente está falando aqui com o deputado Baleia Rossi dessa necessidade. Pergunto aos nossos parlamentares se algum presidente de frente quer também se pronunciar. Deputado Pedro, deputado Reginaldo, deputado Valdenor. A deputada Maria do Rosário, que acabou de entrar também. Deputada Rosa Neide, eu quero cumprimentá-la, então, já que Vossa Excelência nos coloca a possibilidade desse cumprimento, pela iniciativa de reunir o fórum e o trabalho que luta pela educação pública de qualidade, que reúne aqui desde a SBPC até todas as esferas e modalidades da educação brasileira, sempre valorizando a educação, e reunir também com quem atua nas universidades, nos institutos federais, as frentes parlamentares, e particularmente aqui eu represento a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. E com o Fundeb, nós estabelecemos uma conquista muito importante, deputada Rosa Neide, prezado deputado Baleia Rossi, nosso candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Nós conquistamos recursos que visam dar concretude a metas do Plano Nacional de Educação. Então, eu me somo àquilo que foi dito pela representação da SBPC sobre as metas do Plano Nacional de Educação como metas para a infância brasileira, para a juventude brasileira e para um projeto de desenvolvimento nacional onde as pessoas são importantes, onde o desenvolvimento econômico, social e humano são parte de um mesmo projeto. Eu tenho muita confiança que a Câmara dos Deputados, que é a Casa da Democracia, possa exercer este papel, este contraponto, inclusive, na medida que nós vemos políticas públicas sendo desmontadas na esfera do governo federal. E a Câmara, ela não apenas legisla, mas ela cuida, ela tem que estar atenta, desde o orçamento até a sua execução, a garantia de que políticas públicas e direitos fundamentais sejam assegurados, sobretudo com o princípio dos direitos humanos, que é nacional como direito fundamental, e do direito internacional, que o Brasil é partícipe, de que nós não podemos ter retrocessos. Ou seja, há um princípio no direito que é o não retrocesso. E é isso que nós queremos. Aquilo que nós já conquistamos, nenhum retrocesso. Nós queremos andar à frente. E a educação é este caminho. Muito obrigada, bom trabalho, deputado Baleia, bom trabalho a todos e todas, parabéns, deputada Rosa Neide. Os institutos federais, as universidades, a educação básica de um modo geral, estão aqui, e as frentes temáticas, como a da área dos direitos da criança e do adolescente, aqui se encontram também. Muito obrigada, deputada Maria do Rosário, sempre na luta por educação e por direitos de uma forma geral. Mais alguém dos deputados? Deputada Rosa Neide, bem rapidinho, eu quero também cumprimentar todas as entidades, né, que representam o Fórum Nacional de Educação Popular, pelo belíssimo trabalho, pela trajetória, pela história, que também é um fórum que está sendo atacado por esse governo. Quero te parabenizar pela iniciativa, né, as instituições estão presentes, pela elaboração da Carta Compromisso, e quero aqui cumprimentar os colegas parlamentares, né, deputados e deputadas, mas quero me dirigir ao nosso candidato, ao meu candidato, Baleia Rossi, dizer que nós precisamos muito dele na presidência e que ele possa assumir os compromissos com a educação. Eu acho que nesses últimos 2 anos nós fizemos uma travessia que contou com o apoio e com a acessibilidade do presidente Rodrigo Maia, senão o prejuízo seria muito maior. Nós precisamos de um presidente que possa, pelo menos, garantir uma atuação independente do parlamento para exigir que o governo federal, nesses últimos 2 anos, possa ser funcional. Nós temos que dizer aqui que o governo deixou de ser funcional, o governo não funciona, o governo não resolve nenhum problema. Se falta energia no estado, ele não consegue, se falta oxigênio, ele deixa as pessoas morrerem, não consegue fazer um plano de vacinação, e ele tem trabalhado para destruir o que eu chamo de pacto civilizatório estabelecido na Constituição de 88. Por exemplo, trabalha para destruir as metas, para não cumprir as metas do Plano Nacional da Educação, que é o nosso grande
referência, o nosso marco pelo avanço da educação, mas também trabalha para, por exemplo, estudar o Enem. O Enem é um grande passaporte, né, desse país para uma nação soberana, que também foi avisado que precisava ser adiado, consultou o estudante, era para maio, os estudantes votaram, participaram, eles negaram o direito à opinião aos nossos jovens, aos que iam, de fato, prestar o Enem. Então, eu quero aqui dizer que a primeira tarefa imediata do novo presidente é compor a comissão mista de orçamento e exigir a imediata reposição do orçamento. 4,5 bilhões de recursos foram cortados de todas as etapas educacionais. No ano de 2021, que nós temos que garantir a educação de 21, fazer um reforço em conteúdo de 2020, ou seja, tem muita tarefa, temos que readequar as escolas, né, as estruturas físicas, o ponto de vista tecnológico, acesso à tecnologia da informação. Nós precisamos de mais políticas públicas para a travessia da pandemia e no pós-pandemia. Então, quero aqui fazer essa manifestação, parabenizar todos e todas, desejar boa sorte ao Baleia Rossi e queremos contar com a liderança do Baleia Rossi para nos ajudar nessa travessia aí, que espero que seja de mais quase 2 anos. Se possível, puder interromper antes, fazendo impeachment também seria muito positivo para o Brasil, para salvar vidas e para avançar no processo civilizatório desse país. Um abraço, boa sorte, Baleia Rossi, parabéns, Rosa Neide, parabéns a todas as instituições. Obrigada, Reginaldo. Passo aqui, tem inscrito 2, Léo e Valdenor. Passo primeiro ao deputado Léo de Brito, em seguida ao deputado Valdenor. Bem, muito bom dia. Primeiro, saudar a nossa deputada Rosa Neide pela iniciativa, também a todas as entidades por essa carta tão importante da educação brasileira. Eu, como professor da Universidade Federal do Acre, deputado federal, estou muito feliz que nós tenhamos esse encontro agora com o nosso candidato a presidente. Quero te saudar, Baleia, dizer que estamos juntos aí. Fico feliz do compromisso com a educação, de termos aprovado o Fundeb, da forma como foi aprovado, e agora, inclusive, a importância que esse bloco que foi formado teve para, de uma forma muito intensiva, ter feito as correções naquele momento em que, na regulamentação, se queria tirar recursos da educação pública, e você, junto com o presidente Rodrigo Maia, tiveram esse papel importante. Então, é fundamental que a gente tenha uma atenção especial para a educação, porque o governo Bolsonaro, além da forma incompetente, da politicagem que foi feita ao longo desses 2 primeiros anos, e da falta de projeto mesmo. Não existe um projeto para a educação hoje no Brasil, e o Congresso Nacional tem um papel fundamental. Acredito que com o Baleia nós vamos ter essa independência, vamos manter essa independência, vamos poder pautar, colocar em pauta as pautas que são importantes para a educação, poder propor ao próprio governo federal e vamos poder retomar questões importantes como o Plano Nacional de Educação, que praticamente foi abandonado nesse período aí. E eu coloco uma questão muito importante nesse sentido, presidente Baleia, porque muitas vezes o governo federal tem usurpado as próprias prerrogativas do parlamento com medidas regulatórias que muitas vezes são objeto de projetos de decreto legislativo que nós fazemos aqui no Congresso Nacional. E muitas vezes esses projetos eles não vão à pauta. Então, é sempre importante observar essas situações, porque tem situações que são realmente aberrantes, né? São aberradoras, são situações que a gente precisa pautar e derrubar essas medidas, e por isso é importante ter um presidente que tenha essa sensibilidade, e acredito que você vai ter essa sensibilidade, e nós vamos vencer, e nos próximos 2 anos pautar, colocar em pauta as questões da educação que são tão fundamentais para o nosso país. Saudar também os nossos colegas deputados na reunião. Obrigada, Léo. Passo imediatamente ao deputado Valdenor, presidente do Núcleo de Educação do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Rosa. Bom dia a você, parabéns pela iniciativa. Quero cumprimentar o professor Heleno, em nome dele, cumprimentar demais entidades
que compõem aí a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, cumprimentar a todos que compõem o Fórum Nacional de Educação, saudando aí a professora Maria Beatriz. Quero saudar e abraçar os meus colegas deputados e deputadas, e saudar de forma especial o deputado Baleia Rossi, que é o nosso candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Deputado Baleia Rossi, os deputados e senadores que compõem o Núcleo de Educação do PT no Congresso Nacional consideram que a eleição do Bolsonaro atraiu para a cena política brasileira uma pauta conservadora, reacionária, autoritária, uma pauta que insiste em retirar do armário o que há de mais abominável no processo civilizatório, como a intolerância com os negros e com os indígenas, como a discriminação com as mulheres, com as comunidades LGBTs, com os pobres, um governo que adota uma política econômica ultraliberal, que retira direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro, que ameaça a nossa frágil democracia, já com vários atos de exceção, né? E que agride a soberania nacional. É dentro desse contexto que o governo Bolsonaro, deputado Baleia, elege a educação como alvo das suas principais agressões. O governo Bolsonaro, de imediato, tomou decisões de contingenciamento orçamentário, de corte de verbas. O governo Bolsonaro extinguiu vários programas reconhecidos internacionalmente, como Ciência Sem Fronteira, como Reúne, como Pronatec, dentre outros. E, portanto, esse governo está sendo considerado o governo inimigo número 1 da educação brasileira. Daí porque a importância desta reunião, desta carta assinada por mais de 40 entidades, por mais de 10 frentes parlamentares, que revela a preocupação, a inquietação de todos aqueles que defendem a educação pública no nosso país. Nós estamos confiantes de que Vossa Excelência, uma vez eleito presidente, possa, de fato, acolher essas inquietações das entidades de representação da educação pública brasileira para, pelo menos, amenizar os golpes que temos sofrido ao longo deste governo desastrado, né, que representa o governo Bolsonaro. Portanto, na condição de coordenador do Núcleo de Educação do PT no Congresso Nacional, nós queremos parabenizar as frentes parlamentares, as entidades todas que subscrevem esta carta, uma carta que indica com muita clareza o que o presidente da Câmara dos Deputados, uma vez eleito, deve responder positivamente para a defesa da nossa educação. Muito obrigado, Rosa, pela oportunidade, parabéns a você pela iniciativa e pela coordenação desse momento especial de diálogo com o nosso candidato a presidente da Câmara dos Deputados. A expectativa nossa é que, de fato, a educação possa ter do Parlamento brasileiro uma atenção especial de recuperação e de reconstrução daquilo que o governo Bolsonaro vem destruindo. Obrigado e bom dia a todos. Muito obrigada, deputado Valdenor, que coordena o Núcleo de Educação do PT do Congresso Nacional e que semanalmente está debruçado sobre as questões de educação juntamente com todos nós. Nesse momento, passo ao deputado Baleia Rossi, candidato a presidente da Câmara dos Deputados, a quem todos nós desejamos que possamos ter um diálogo frequente nas discussões das questões da educação. Deputado Baleia, a palavra é do senhor. Bom dia a todos. Agradecer essa oportunidade de
dialogar com o Fórum Nacional Popular de Educação. Acho que uma reunião das mais importantes e relevantes nessa nossa caminhada como candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Agradecer à deputada Rosa Neide pela organização, agradecer a presença de deputados que lutam por uma educação pública de qualidade no nosso parlamento, o deputado Reginaldo Lopes, Valdenor Pereira, o Zeca Dirceu, o Merlon, o Léo de Brito, o Pedro Zay, a Maria do Rosário. Não sei se entrou mais algum parlamentar, mas em nome desses parlamentares queria cumprimentar a todos, das entidades, a professora Maria Luísa, o professor Heleno, professora Fernanda Sobral, todos que puderam falar um pouco sobre a importância desta carta, desses compromissos. Nós somos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados por uma frente ampla de partidos que se uniram para garantir a independência da Câmara dos Deputados. E, às vezes, as pessoas não têm a consciência da importância que tem esta disputa para presidente da Câmara dos Deputados. Faz toda a diferença garantir a autonomia dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Faz toda a diferença uma candidatura que se compromete com a defesa da democracia, das nossas instituições e das liberdades. Eu respeito o nosso adversário. Nosso adversário é um líder de um partido importante, mas uma Câmara submissa, uma Câmara que pode ser um puxadinho do Palácio do Planalto, não vai debater os grandes temas do nosso país, como educação. Eu me lembro que, no final do ano passado, quando nós fomos discutir o Fundeb, os partidos do Centrão fizeram obstrução. Não queriam votar mais recursos, não queriam votar o Fundeb. E essa frente ampla dos partidos de esquerda, dos partidos do centro democrático, que unidos garantiram a votação do Fundeb. E eu falo desse tema de educação com muita tranquilidade, porque eu venho de uma família de educadores. Meu avô, professor João Rossi, era dono do Colégio Pais Leme, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. A minha avó, professora também do interior, depois veio para a capital para lecionar. Meu pai foi professor da USP, da Unicamp, e eu me lembro quando meu pai foi fazer o PhD lá nos Estados Unidos, em Bowling Green, numa cidade pequena, que nós tivemos vários encontros com o Paulo Freire, que é um dos homens mais respeitados quando se diz do tema educação. E a Câmara Independente nos dá essa possibilidade da Câmara Federal defender a educação. Eu fiz algumas anotações aqui rápidas, mas extremamente importantes. Primeiro, lamentar essa situação do Enem. Mais de 55% dos nossos jovens praticamente perderam o ano, porque ao não participar do Enem, eles ficam fora deste processo tão importante de inclusão. A reposição do orçamento. Não há nenhuma justificativa plausível para retirar recursos do orçamento da educação, que nós já sabemos que, mesmo se tivesse completo, não seria o suficiente. Nenhum retrocesso nos próximos 2 anos no que diz respeito à educação pública, se Deus me der a oportunidade
de ser presidente da Câmara dos Deputados. A autonomia da Câmara nos dá essa garantia de trabalharmos numa pauta de educação em amplo diálogo e debate com esse fórum, com todas as frentes parlamentares que representam a educação na Câmara dos Deputados, com toda a participação da comunidade de professores, comunidade científica, comunidade que luta por uma educação. Então, agradecer de coração todas as manifestações e dizer que toda a pauta que nós vamos priorizar enquanto presidente da Câmara dos Deputados será uma pauta voltada para o fortalecimento da educação pública no nosso país e garantindo sempre o diálogo permanente, o debate com todos os parlamentares que participam dessas frentes e com toda a sociedade que luta por uma educação de qualidade. Muito obrigado, deputada Rosa Neide, muito obrigado a todos por essa reunião que acredito de grande importância para a gente poder assumir os compromissos necessários se tivermos sucesso nessa caminhada, e eu estou muito animado porque vejo que a nossa candidatura está crescendo no momento correto e as pessoas estão percebendo a diferença das duas candidaturas. Não são candidaturas iguais. Uma candidatura, ela depende do governo para se firmar, e a nossa candidatura que defende a independência da Câmara, a luta pela democracia e representa uma frente ampla de partidos políticos. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada, deputado Baleia Rossi, obrigada a todos os deputados aqui presentes, obrigada a todas as nossas entidades que diuturnamente ficam vigilantes na defesa da educação no Brasil. Queremos dizer ao senhor que nós queremos o senhor junto da nossa bancada da educação, como a gente sempre teve a oportunidade de conversar. Podemos divergir em diversas questões, mas em relação à defesa da educação brasileira, que ela seja realmente vanguarda do nosso país, que ela possa estar na agenda, porque muitas vezes a gente tem que fazer uma luta muito forte para colocar a educação na agenda. Assim foi com o Fundeb e assim foi historicamente. As nossas conquistas foram conquistas de luta. Por isso o Fórum Popular de Educação, por isso a organização das instituições, por isso a unidade brasileira, que tem pais de estudantes, e todos os profissionais que lidam com a educação, se juntam muitas vezes sem a necessidade maior, porque o governo podia colocar como política pública, sem necessidade, muitas vezes, da grande mobilização social. Mas sabemos que a sociedade sem mobilização ela não conquista. E a maioria dos estudantes brasileiros que advém de escola pública, de famílias empobrecidas, muitas vezes a única porta para que ele tenha acesso a alguma coisa na vida é a porta da escola. A única mão estendida é a mão do profissional da educação. E a Câmara dos Deputados tem um papel, e esse papel é fundamental. O senhor, mais que ninguém, com a experiência que tem, sabe de que se colocar a educação como vanguarda, a gente pode construir e diminuir o fosso da educação no Brasil. Nós hoje, com a pandemia, a gente percebe aqueles que têm acesso e os que não têm acesso, onde estão? E o tamanho do fosso que se está criando entre os que estão conectados, por exemplo, e os que não estão. E o Brasil, enquanto nação, precisa olhar isso com todo cuidado, e contamos com o senhor na presidência da Câmara, ouvindo esse diálogo constante para que a gente possa avançar na defesa da nossa educação e na continuidade histórica daquilo que é direito do nosso povo. Muito obrigada, a carta fica com o senhor. Depois de eleito, sentaremos novamente para ler a carta ponto por ponto com todas essas instituições para que a gente possa avançar naquilo que o povo brasileiro precisa e merece. Muito obrigada, tenha um bom dia. Esperamos aí até na próxima segunda-feira os resultados da eleição e um trabalho continuado que faremos logo em seguida. Muito obrigada a todas as instituições presentes e aos parlamentares.